Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Game Shark, o programa que dá loading, que destrincha um jogo por dia. Gabriel Benzi tá de volta, como você tá, Gabs? E aí, Bru, eu tô bem, eu espero que você esteja bem também, assim como você que está nos assistindo, porque eu tô bastante ansioso pra falar dessa franquia de hoje, que tem bastante tempo que eu tava aguardando pra falar dela. Eu tô sabendo, é um tema que você gosta bastante, né? Galera, o Game Shark de hoje é sobre Portal, ou Portal, pode falar do jeito que você quiser. Eu vou acabar falando Portal porque eu me acostumei. Pra quem não conhece, essa é uma franquia da Valve que teve o seu primeiro jogo lançado em 2007 pra PC, PS3 e Xbox 360. O game de 2007 é até hoje considerado um marco para muitos jogadores, mesmo sem ter sido o principal lançamento da Valve naquela época, né, Gabs? Exatamente, Bru, vale a gente ressaltar muitas vezes durante esse programa que Portal foi lançado junto com a Orange Box lá em 2007 e com ele foi lançado mais outros dois jogos que eram prioridade para os fãs acima de Portal, até porque Portal foi uma surpresa. Então lançou Team Fortress 2 e Half-Life 2 Episódio 2, que finalizou a grande franquia Half-Life, que também é da Valve, então a galera não estava esperando por Portal. E o Portal foi justamente um experimento ali da Valve em tentar criar um jogo de aventura e quebra-cabeças em primeira pessoa. E apesar do primeiro Portal ser um pouquinho curto, e tanto que dá pra terminar ele mais ou menos ali em 2 horas, olha, definitivamente o jogo não peca em criar um background e uma narrativa que com certeza prende a atenção de todos os jogadores. É sensacional. Nossa, é muito, Bru. No jogo a gente joga como a Chell, que ela é uma cobaia de testes que se inscreveu para fazer alguns testes misteriosos nessa empresa chamada Aperture Science. Por lá, você vai acordar do seu sono criogênico e vai fazer um monte de testes até você se dar conta que você está numa instalação abandonada e você vai descobrindo o porquê dessa instalação estar completamente vazia, sem nenhum humano, nenhum rastro de vida humana a não ser você durante a narrativa e durante o modo campanha. Bom, e aí o jogo começa com a Chell acordando em uma das câmeras de relaxamento onde os testadores ficavam em êxtase. E a partir disso, a Chell é guiada por uma voz robótica chamada GLaDOS, que a gente já conhece muito bem a voz dela, não vou nem tentar imitar, e ela te encaminha para a primeira câmara de testes. Lá você é introduzido ao conceito básico do gameplay de Portal e é também onde a GLaDOS promete que você vai ganhar um bolo no final das 19 câmeras de teste. Ah, esse bolo, viu, Bru? Eu sonhei com esse bolo quando era adolescente tanto, mas a partir desse momento, a Chell segue os procedimentos padrões e começa a solucionar os quebra-cabeças espalhados pelas salas, essas câmaras de teste, e você tem que usar portais que são pré-colocados nesse primeiro momento pela própria GLaDOS, e conforme você vai avançando de sala, você consegue ganhar a sua arma de portal para posicionar esses portais em superfícies claras. Então tem alguns lugares que você não consegue posicionar esses portais, só dificultando um pouco mais a situação, que já é para deixar qualquer um com dor de cabeça. Vai exigir muita atenção aí para você conseguir resolver esses quebra-cabeças. Avançando no jogo, você consegue liberar o acesso ao portal laranja e isso vai dificultar um pouquinho o gameplay. Bru, e aí você vai avançando as salas, e aí o clima que era aquela cena bonita, as salas todas brancas vão começando a ficar um pouco mais decrépitas e preocupantes, e você começa a suspeitar que esses testes talvez não sejam tão seguros assim e que algo maior está rolando nas instalações da Aperture Science. O pior vai acontecer quando você realmente descobrir que essa tal dessa GLaDOS, essa vozinha que fica conversando com você, ela é a grande vilã do jogo. E olha, o jogo não tem muitas cutscenes, quase nenhuma pra falar a verdade, mas ele usa a mesma mecânica que a Valve já tinha usado em Half-Life, que é contar a história pra você enquanto você joga. Então às vezes você vai estar numa câmara de teste ou você vai estar caminhando por um ambiente fechado e a GLaDOS vai conversar com você vai ouvir mensagens gravadas que vão avançar a narrativa pra você. E essa relação com a GLaDOS é muito boa, mas dá pra dizer também que ela é um pouquinho confusa. Isso porque a inteligência artificial é sarcástica e aí em vários momentos durante o jogo ela literalmente ofende o jogador e faz de tudo pra te deixar ali completamente fora de foco. E olha, além da eterna promessa por um bolo no final dos testes, a GLaDOS também dá um cubo de companhia em algumas câmeras somente pra obrigar você a incinerá-lo no final. É um pouquinho sádica, né, Gabs?
Nossa, demais. E o cubo é tão fofinho, Bru, ele tem vários corações espalhados por ele, você se apega por ele no final da câmara pra GLaDOS te obrigar a queimar ele no incinerador, é muito triste. E ó, eu não sei se todo mundo aqui sabe que Portal e Half-Life, ambos da Valve, compartilham o mesmo universo. Eles acontecem basicamente na mesma linha do tempo, e alguns dos jogos e alguns momentos dá pra gente sacar por que eles acontecem simultaneamente. Durante Portal 1 você consegue em algumas partes do mapa encontrar alguns slideshows, assim, os PowerPoint, que mostram o logo de Black Mesa, que é uma das empresas lá de Half-Life, que a gente vai entender um pouco melhor qual a relação dela com a Aperture Science. Além disso, no final, no crédito do jogo, quando acabou tudo, tem uma música chamada Still Alive, que eu amo inclusive, que é cantado pela própria GLaDOS, que tem referências a Black Mesa também e a Half-Life. Pois é, então em Half-Life a gente conhece a empresa Black Mesa e em Portal a gente conhece a Aperture Science. Inclusive, queria aqui deixar registrado que a gente já tem um Game Shark de Half-Life. Então se você entrar no YouTube da Loading 52X e procurar lá por esse Game Shark, você vai encontrar e tem algumas informações bem legais aí se você quiser saber mais sobre essa outra franquia da Valve. E essas duas empresas que a gente mencionou, elas eram rivais de desenvolvimento tecnológico desde o século XX. E nesse universo expandido, os acontecimentos de Portal rolam um pouquinho depois da invasão alienígena que Half-Life retrata. Pois é, Bru, e olha, vale a gente apontar aqui que esse jogo fez tanto sucesso que a Orange Box vendeu mais de 3 milhões de cópias em menos de um ano, somando aí o Team Fortress, Half-Life e o próprio Portal. E o jogo até hoje tem nota 90 no Metacritic, sendo avaliado e considerado aí pelos fãs da Valve como um dos jogos mais amados da comunidade até hoje, tendo esse lugarzinho especial no nosso coração. Ó, e vale a gente ressaltar uma curiosidade bem massa, que esse jogo ele foi desenvolvido por uma equipe bem pequena e também foi inspirado por um jogo feito por um estudante chamado Larbarcular Drop, que usava uma mecânica de portais bem similar ao que eles adaptaram para o jogo final. Então a Valve foi lá, deu dinheiro na mão desses estudantes, contratou eles trabalharam junto com a empresa para criar o tão conhecido e amado Portal que a gente tem hoje. Isso é uma coisa muito legal que a Valve faz e continua fazendo assim de vez em quando ela decide lançar algum projeto novo, né? Mas com todo esse sucesso e com uma base de fãs já prontíssima para uma sequência, a Valve não esperou para começar a produzir Portal 2. Inclusive, Gabs, eles liberaram pequenos easter eggs, pequenos segredos para os fãs de que um novo jogo seria lançado. Antes do anúncio oficial da sequência, a empresa soltou 2 atualizações para o primeiro Portal. Uma fazendo os rádios espalhados pelo mapa soltarem um código Morse e outra alterando a cutscene final do jogo. E aí essa mudança com certeza deu a entender que a sequência estava confirmada. Bru, eu queria ter consciência cognitiva nessa época, porque eu era apenas uma criança para ter vivido esses easter eggs, mas com certeza eu espero que a Valve ainda tenha novidades para o futuro que a gente possa divulgar e conversar aqui no Game Shark e vivenciar também, ó. Não demorou nem 2 dias depois dessas atualizações para a Valve anunciar o tão esperado Portal 2, essa sequência que seria crossplay pela primeira vez na história da Valve, com 2 campanhas, uma single player e outra multiplayer. Inclusive, Portal 2 comemorou 10 aninhos de aniversário recentemente, em 18 de abril. O game foi lançado em 2011 e trouxe uma campanha single player muito maior, dividida em 9 capítulos, que se passam muitos anos depois dos acontecimentos do primeiro jogo. Mais uma vez a gente controla a Shell, que acorda em uma das câmaras de relaxamento. Agora é uma das partes preferidas minhas da história. Na seção de extras do jogo, você consegue achar uma HQ de 27 páginas, feita pela Valve, que conta a história do que aconteceu entre Portal 1 e Portal 2, explicando os entremeios de como a Shell ainda está viva e como ela foi colocada nessa câmara de relaxamento de longo termo no final do primeiro jogo. O quadrinho também apresenta o Doug Ratchman, um cientista esquizofrênico que conseguiu sobreviver às neurotoxinas da GLaDOS e passou a viver escondido nas instalações. O Ratchman também foi responsável por colocar Shell nos testes e
a espalhar dicas de como escapar pelas câmaras. A gente também descobre eventualmente que ele foi o responsável por colocar a Shell no sono suspenso indeterminado, salvando a vida da protagonista depois do primeiro jogo. E se você não sabia da existência dessa HQ e já jogou Portal 2, vale muito a pena ler, tem lá no jogo, tá na seção de extras, e é muito boa mesmo, a arte é super bonita. E dessa vez no game você acorda com uma voz masculina gravada te dando os direcionamentos, até que um dos núcleos de personalidade da GLaDOS, chamado de Whitley, ele chega lá pra te avisar que tá tudo colapsando, que você dormiu por muito tempo, e ele vai te ajudar a escapar das instalações da Aperture Science que, olha, estão passando por maus bocados, precisando de uma boa manutenção, viu? E logo no começo de Portal 2, o Whitley te ajuda a achar uma arma de portais. Dessa vez o gameplay acontece sob as ruínas das instalações da Aperture, e eventualmente você chega até a GLaDOS, que tá desligada. Depois disso você consegue religar a GLaDOS e ela começa a fazer testes em você de novo, até que você, junto com o Whitley, o seu atual fiel companheiro, te ajuda a desligar ela e passar o controle de toda a Aperture Science para o próprio núcleo de personalidade. Então, a partir desse momento, ele perde o controle, ele fica maluco e ele se vira contra a GLaDOS em um momento de revolta e não te deixa sair, porque ele quer continuar testando em humanos. Então, ele pegou toda a loucura que estava dentro da GLaDOS e nesse surto, ele joga você pro subsolo e transforma a GLaDOS numa bateria de batata. Cada coisa que a gente tem nesse jogo, viu, Bruno? E pra mudar um pouquinho do gameplay, dessa vez boa parte do jogo se passa no subsolo da empresa, onde ficavam as antigas câmaras de testes do século XX. Lá a gente aprende, por meio de mensagens gravadas, um pouquinho mais sobre a origem da empresa e do seu criador, o Cave Johnson, e também da sua assistente, a Caroline. Bru, e ó, curiosidade relâmpago aqui, quem dubla esse tal desse Cave Johnson é ninguém menos do que J.K. Simmons, o grande ator aí de Hollywood, e eu amo ele. Quando a primeira vez que eu joguei e me dei conta que era ele, fiquei mais feliz ainda de descobrir isso. Maravilhoso. Bom, galera, o primeiro bloco do Game Shark está acabando, a gente vai para um rápido intervalo, mas logo mais a gente está de volta para falar mais detalhes sobre essa franquia maravilhosa da Valve. Não sai daí.